Boa noite, irmãos e irmãs em Jesus Cristo. Eu me chamo Felipe Dodge e neste vídeo catequético iremos falar sobre Pedro, o apóstolo e o nosso primeiro papa, certo? Damos início então. Pedro, em caráter histórico, o personagem bíblico mais conhecido nos escritos neotestamentários, ele é citado 154 vezes com o nome de Petros, que significa pedra, rocha, que é a tradução grega do nome aramaico dado a ele diretamente por Jesus Cristo. Pedro, ele era movido por um grande interesse religioso. Ele buscava Deus. Ele era um judeu crente e observante. Ele acreditava na presença de Deus na história do seu povo e foi um dos 4 primeiros apóstolos chamados por Jesus Cristo. Então vamos aqui já entrar na caminhada espiritual de Pedro. Vamos analisar passagens já entendendo o porquê dele ter essa preferência de primeiro, dado diretamente a ele por Jesus Cristo, dado diretamente a ele por ordem do próprio Jesus Cristo, tá certo? Eu não irei ler a passagem, tá certo? Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. Jesus, tá certo? Então acredito que você já tenha lido a passagem, e então vou falar agora sobre ela. Tá certo? Jesus ele se encontra ali ao redor do lago Genezaré, tá certo? Ele está pregando a multidão. Ele então ele vê 2 barcos ancorados à margem e pede para pregar neste barco. E ele escolhe logo a de Simão Pedro. Ele escolhe a barca de Pedro para pescar. E sentado em uma cátedra, um trono, uma cadeira improvisada, ele prega a toda essa multidão. Já aí nós já conseguimos ver o prenúncio da barca de Pedro, a Igreja Católica, que se faz cátedra, que se faz trono de Jesus Cristo. Neste acontecimento, a gente tem que ficar atento a 2 coisas que acontecem. Tá certo? Quando Jesus termina de pregar, ele fala: lança-te às redes, lança as redes ao mar. E Pedro, ele sabia que Jesus Cristo, ele não era nenhum perito em pesca, que na noite passada eles tinham ido pescar, mas nada obtiveram. Mas ele confia nas palavras do Senhor e joga as suas redes. E cheio de espanto e admiração com aquela pesca milagrosa que tinha acontecido, ele se joga aos pés de Jesus Cristo e fala: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem de pecados. E a partir daí vem a resposta de Jesus Cristo. Eu estou com as passagens anotadas aqui, tá certo, pessoal? E eu vou ler. E acontece o chamado de Jesus. E em Lucas capítulo 5, versículo 10, Jesus fala: não tenhas receio. Daqui por diante serás pescador de homens. Tá certo? Eu estou tirando o óculos para não prejudicar a imagem, tá certo? Então já vamos para outro episódio bíblico, já nas proximidades de Cesareia, quando Jesus fala: quem dizem os homens que eu sou? E os apóstolos respondem: a multidão acha que você é um dos profetas, ou então João Batista. Alguns diziam que era algum dos profetas. E Jesus ele não fica contente com essa resposta e pergunta diretamente aos apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, com seu coração generoso, toma a frente de todos os apóstolos. É o primeiro entre todos os apóstolos e responde em nome de todos eles: vós sois o Santo de Deus. Então aí nós já conseguimos captar Pedro, que toma a frente e proclama: tu és o Santo de Deus. Em algumas traduções, tu és o Cristo.
tá certo? E apesar destes acontecimentos, porque infelizmente aqui eu não vou poder citar todos, tá certo? Pedro, apesar de tudo que tinha acontecido, ele ainda não havia compreendido o conteúdo messiânico do Senhor. Não tinha compreendido a missão de Jesus Cristo. Ele demonstra isso mais para frente. Ele que queria que Deus fosse aquele Deus forte, poderoso, que impusesse a todos o seu poder, que é totalmente contrário aos planos de Deus. Lembremos então de quando Jesus fala para ele, quando ele queria impor isso, queria que os seus planos da mente humana, dos homens, fosse prioridade nos planos de Deus, e Jesus não está nem aí. Ele dá uma palavra em Pedro quando fala: afasta-te de mim, Satanás, porque os teus planos são dos homens, mas não de Deus. E a partir daí que Pedro recebe um novo chamado de Cristo. Agora, entendendo um pouco mais, quando Jesus fala, logo após ele retrucar Pedro, ele fala: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Com efeito, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a sua vida por causa de mim e por causa do Evangelho, a salvará. Então continuemos a falar de Pedro, mas agora um Pedro mais decidido em seguir Jesus Cristo. Então vamos falar no episódio no deserto, quando Jesus ele fala: o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Jesus aí ele anuncia a verdadeira multiplicação dos pães, o pão eucarístico, o seu novo modo de ser rei, que é totalmente contrário às expectativas do povo. Este povo não entende, alguns até o acusam de canibalismo. E este povo, por não entender a grandiosidade dos planos de Deus, se afasta, vai abandonando o mestre. Aqueles que antes o seguiam, agora estão se dispersando. E Jesus, vendo toda aquela situação, ele pergunta diretamente aos apóstolos: e vós quereis ir embora? Novamente, Pedro toma a frente. Com seu coração generoso ele exclama: Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e conhecemos que tu és o Santo de Deus. Pedro, a sua fé, ela ainda estava no início. Festa que só chegaria a ser plena véspera da Páscoa, dos eventos pascuais. E toda essa generosidade de Pedro não o livra dos riscos relacionados à debilidade humana. Pedro ele cai, ele trai o mestre. Aquele que tinha prometido uma fidelidade absoluta conhece a amargura de ter traído o mestre. E depois de um enorme arrependimento, um pranto de libertação, quando vem esse arrependimento verdadeiro, é a partir daí que Pedro está pronto para a sua missão. E em uma manhã o evangelista João nos narra a missão que Jesus ressuscitado confiou a Pedro. Em um diálogo que nós devemos notar as palavras usadas, são elas: Filho, eu não tenho certeza se a pronúncia é desse jeito, certo? Mas filho, o amor fraternal, um amor que não é incondicional, e o amor ágape, que é aquele amor acima de tudo, aquele amor que é incondicional.
E em um diálogo, Jesus Cristo pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? O amor ágape. E Pedro, tendo conhecido a amargura de ter traído o mestre, ele responde: sim, Senhor, eu te amo. Um amor filial, que não é acima de tudo. Novamente Jesus Cristo pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Um amor ágape. E Pedro, tendo conhecido a fragilidade do seu amor humano, ele fala: Senhor, eu te amo como sei te amar. Amor filial. E por uma terceira vez, Jesus Cristo pergunta firme: Pedro, tu me amas? Amor ágape. Pedro se entristece por ter sido necessário que o mestre perguntasse 3 vezes para ele. Mas ele compreende que para Jesus Cristo basta aquele seu amor humano, aquele seu amor frágil. E ele exclama ao mestre: Mestre, tu sabes de tudo, então sabes que eu te amo. O amor ágape. Certo? Então, vamos já aqui falar sobre Pedro, a rocha sobre a qual Jesus Cristo fundou a igreja. Deixa eu ler aqui para vocês. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 42. Tu és Simão, o filho de João. Serás chamado de Cefas, que significa pedra. Como já falamos desse lance do Cefas, a questão das traduções, não há necessidade de abordarmos novamente isso. Mas devo falar aqui que esse nome ele foi perfeitamente traduzido porque não era só uma mudança de nome, mas era mandato que Pedro recebia do Senhor. Este fato, mudança de nome, ele ganha um particular relevo, se levarmos em conta que no Antigo Testamento, esse fato, mudança de nome, geralmente designava uma missão. Tá certo? Você pode conferir isso no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 5, no capítulo 32, versículo 28. E, de fato, a vontade de Cristo de atribuir a Pedro um papel importante no seio do colégio apostólico é mostrado por numerosos sinais. Eu vou ler aqui uma sequência de fatos bíblicos e que comprova isso, tá certo, pessoal? O mestre se hospeda na casa de Pedro. Jesus escolhe a barca de Simão para pregar. Quando em situações particulares, Jesus se faz acompanhar só por 3 discípulos. Pedro é sempre citado primeiro no grupo. Assim na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração e ainda. É a Pedro a quem Jesus lava primeiro os pés e reza só por ele, para que não lhe venha a faltar fé e possa depois confirmar nela os outros discípulos. Então, vamos aqui para o ponto principal. Quando Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? O Pedro dá aquela resposta: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E em resposta, Jesus pronuncia então a declaração solene, que definiria de uma vez por todas o papel de Pedro na igreja. Eu peço que você leia a passagem. Eu vou ler para vocês, é melhor, tá certo? Para a gente poder uma melhor compreensão. Eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino do céu. E tudo o que ligares na terra será ligado no céu. E tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Essas 3 metáforas em si, elas são muito claras. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro será o fundamento rochoso sobre o qual Jesus Cristo
fundará a igreja. Eu te darei as chaves do reino do céu. Pedro pode abrir e fechar as portas do céu para quem ele quiser. E o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Ele tem o poder de proibir ou estabelecer o que ele achar necessário para a vida da igreja. Vou falar isso, mas acredito que todos já saibam. Tudo isto aqui que eu falei agora vale para o nosso Pedro de hoje, Papa Francisco, tá certo? De fato, o papel de Pedro de primeiro é mostrado em várias situações, e até depois da ressurreição de Jesus, nós podemos notar isso. Eu vou ler aqui novamente uma sequência de fatos bíblicos que comprova isso. Jesus encarrega as mulheres de ir a anunciar a Pedro distintamente dos outros apóstolos. Madalena vai ter com ele e com João para o informar de que a pedra tinha sido afastada da entrada do sepulcro. E João dá-lhe a precedência quando chegam diante do túmulo vazio. Será Pedro, dentre os apóstolos, a primeira testemunha de uma aparição do ressuscitado. E o próprio apóstolo Paulo reconhecerá nele a qualidade de primeiro. Então aqui, para encerrar, lerei aqui um pequeno textozinho de Bento XVI, e que ele fala um pouco deste Pedro, certo? Cristo confere a Pedro o ministério de confirmar os irmãos. Mostra como a igreja, que nasce do memorial pascual, celebrado na Eucaristia, tem, no ministério confiado a Pedro, um dos seus elementos constitutivos. Pedro deve ser, para todos os tempos, o guardião da comunhão com Cristo. Deve guiar a comunhão com Cristo. Deve preocupar-se para que a rede não se rompa e assim possa perdurar a comunhão universal católica. Papa Emérito Bento XVI. Gostaria de agradecer por todos estarem vendo esse vídeo até aqui. Se você gostou, pode curtir, pode compartilhar. O intuito destes vídeos é isso: evangelizar. Muito obrigado. A graça de Deus superabunde em nossos corações. Salve Maria. Amém.